A filosofia alemã como um todo, Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer, para nomear os grandes, é a mais fundamental espécie de romantismo e de nostalgia do lar que houve até agora, o anseio pelo melhor que existiu uma vez outrora. Em Hegel, ambas as tendências chegam ao ápice. No fundo, ele generalizou o fato da crítica alemã e o fato do romantismo alemão, uma espécie de fatalismo dialético. Mas, para a honra do espírito, com a submissão de fato do filósofo à realidade, o crítico prepara, não mais. Trata-se de uma alegre comédia sobre a qual só agora aprendemos a rir, e só agora vemos o fato de que os contemporâneos de Herder, Winckelmann, Goethe e Hegel pretendessem ter descoberto novamente o ideal clássico e, ao mesmo tempo, Shakespeare, e que a mesma geração tenha regenerado de modo impertinente a escola clássica dos franceses, como se o essencial não pudesse ser aprendido tão bem aqui como lá. Mas se quis o natural, a naturalidade. Quanta estupidez! Acreditou-se que o clássico fosse uma espécie de naturalidade. As tentativas filosóficas de superar o Deus moral, Hegel, o panteísmo, superação do ideal popular, o sábio, o santo, o poeta, antagonismo entre verdadeiro, belo e bom. Já o sucesso de Hegel contra o sensibilismo e o idealismo romântico estava no fatalístico de sua maneira de pensar, na sua crença da maior razão ao lado dos vitoriosos, em sua justificativa do estado real, da humanidade e etc. Já o sucesso da maneira de pensar de Hegel não está muito distante da de Goethe, que se ouça Goethe sobre Spinoza, vontade de divinização do todo e da vida, para encontrar calma e felicidade em seu contemplar e investigar. Hegel vê razão por toda parte, deve-se entregar-se e resignar-se diante da razão. Período do Iluminismo, Aufklärung, depois período da sensitividade. Em que medida Schopenhauer pertence à sensitividade? Hegel, à espiritualidade. A alternativa hegeliana, que em relação a Platão é uma peça romântica, uma reação, é ao mesmo tempo o sintoma do sentido histórico de uma nova força. O espírito é ele mesmo o ideal que se revela e se realiza no processo, no devir. Manifesta-se um incremento desse ideal, no qual acreditamos, portanto, o ideal realiza-se, a fé dirige-se para o porvir, no qual pode adorar, conforme a sua nobre necessidade. Em suma, Deus é para nós incognoscível e indemonstrável, sentido profundo do movimento da teoria do conhecimento. Deus é demonstrável, mas como algo que devém, e nós pertencemos a ele, precisamente como o nosso ímpeto para o ideal. Sentido profundo do movimento historicista. Vê-se que jamais a crítica se voltou para o ideal ele mesmo, mas antes apenas para o problema da origem da contradição em relação ao mesmo, para o problema de por que afinal ele ainda não foi alcançado ou porque não é de modo algum demonstrável. Intuição fundamental. Tanto Kant quanto Hegel, como também Schopenhauer, tanto a postura cética da suspensão do juízo, quanto a historicista e também a pessimista são de origem moral. Não vi ninguém que tenha ousado uma crítica dos sentimentos morais de valor, e logo virei as costas às escassas tentativas de se chegar à história do surgimento desses sentimentos, como nos darwinistas ingleses e alemães. Como se explica a posição de Spinoza, sua negação e recusa dos juízos de valor morais? Era uma consequência de sua teodiceia. Hegel, seu lado popular é a doutrina da guerra e dos grandes homens. O direito está com os vitoriosos. Ele apresenta o progresso da humanidade, tentativa de aprovar o domínio da moral a partir da história. Kant, o império dos valores morais subtraído a nós, invisível, efetivo. Hegel, um desenvolvimento que pode ser provado, o tornar-se visível do império moral.
Não queremos nos deixar enganar nem à maneira de Kant, nem à maneira de Hegel. Não cremos mais como eles na moral e não temos de fundar qualquer filosofia para que a moral tenha razão. O criticismo e o historicismo não têm para nós o seu atrativo nessa possibilidade. Quais têm, pois? O significado da filosofia alemã Hegel é de se imaginar um panteísmo no qual o mal, o erro e o sofrimento não sejam sentidos como argumentos contra a divindade. Essa grandiosa iniciativa foi tratada de modo abusivo pelos poderes existentes, Estado e etc., como se, com isso, a razoabilidade do que está no poder fosse sancionada. A filosofia alemã como um todo, Leibniz, Kant, Hegel e Schopenhauer, para nomear os grandes, é a mais fundamental espécie de romantismo e de nostalgia do lar que houve até agora. O anseio pelo melhor que existiu uma vez outrora. Em nenhum lugar se está em casa. Anseia-se, por fim, pela volta, por onde se possa estar de alguma maneira em casa, porque somente lá se poderia estar no lar. E esse é o mundo grego, mas todas as pontes para lá estão rompidas, excetuados os arco-íris dos conceitos, e eles conduzem a toda parte, a todas as terras de origem e pátrias que houve para as almas gregas. Claro, há de ser muito fino, muito sutil, muito tênue para se andar sobre essas pontes, mas que felicidade há nessa vontade de espiritualidade quase de fantástico, como se está longe. Com isso, da pressão e choque da grosseria mecanicista da ciência da natureza, da balbúrdia de feiras das ideias modernas, por meio dos padres da igreja, que essa volta para os gregos, do norte para o sul, das fórmulas para as formas, goza-se ainda a saída da antiguidade, ou seja, a cristandade como um acesso àquela, como um bom pedaço do mundo antigo, como um cintilante mosaico de antigos conceitos e de antigos juízos de valor. Arabescos, floreado rococó de abstrações escolásticas, sempre cada vez melhor, a saber, mais fino, mais sutil do que a realidade de camponeses e plebeus no norte europeu. Sempre cada vez um protesto da espiritualidade superior contra a guerra de camponeses e a sublevação da plebe que sobrepujou o gosto espiritual do norte da Europa e que tinha no grande homem não espiritual, em Lutero, seu grande chefe. Dessa perspectiva, a filosofia alemã é um pedaço da contra-reforma, mesmo ainda do renascimento, ao menos da vontade de renascimento, da vontade de prosseguir na descoberta da antiguidade e desenterrar a filosofia antiga. Antes de tudo, os pré-socráticos, o mais soterrado de todos os tempos gregos, talvez alguns séculos mais tarde. Julgar-se-á que todo filosofar alemão tem sua dignidade no seguinte: no fato de ser um ganhar novamente passo a passo o solo antigo e que toda pretensão de originalidade soa mesquinha e risível em proporção com aquela pretensão mais alta dos alemães de ter novamente atado o vínculo que parecia rompido com os gregos, com um tipo de homem mais bem sucedido até hoje. Nos realimentamos hoje de todas aquelas formas fundamentais de interpretação de mundo que o espírito grego inventou em Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Demócrito e Anaxágoras. Tornamo-nos a cada dia mais gregos, em primeiro lugar, como é justo em conceito e avaliações, como espectros grecizantes. Mas um dia esperamos também com o nosso corpo. Nisso reside e residiu desde sempre minha esperança para a essência alemã.